é a hashtag Covid e ela bomba por uma polêmica extremamente infeliz, na minha opinião, mas é um assunto que estava em alta, e quando eu fui tentar entender por que a hashtag Covid estava em alta, é por conta dessa briga política, ideológica, na verdade, até se a gente for falar ao pé da letra. Alexandre de Moraes testa positivo para Covid, e aí extremistas desejam força ao vírus em meio a esse diagnóstico aí. E aí, por outro lado, muita gente também criticou, e aí, em meio às pessoas que desejam força à Covid e outros que criticam quem deseja força à Covid, a Covid virou o termo mais falado aí nas últimas horas envolvendo o Alexandre de Moraes. Eu trouxe alguns tweets para vocês, por exemplo, essa @Mônica aí, graças a Deus que a natureza criou força Covid. E aí compartilhando um meme desses aí que, sei lá, provavelmente já passou em algum grupo de WhatsApp que você esteja. Não há álcool em gel suficiente que limpe as mãos de quem votou no PT. Tá misturando, sei lá, um monte de coisa aí pra se referir a essa questão do Alexandre de Moraes. A Nelly aqui, será que a Covid, SARS-CoV, vai descumprir a lei? Brincadeiras à parte, só desejo força Covid. Compartilhando um meme que também foi compartilhado por outras páginas. Essa imagem aqui. Alexandre de Moraes dá 48 horas para o Covid sair de seu corpo, sob risco de multa diária de 48 milhões por dia de descumprimento da ordem judicial. E o que pegou realmente foi essa expressão força Covid em alta no Twitter, por conta sei lá, de você concordar ou não, nesse caso aí discordar da atuação do Alexandre de Moraes como ministro, né? Esse é um outro post também nessa linha. O @Xandão na cadeia. Tweetando, passando aqui para saber se a Covid está passando bem. Já conseguiram eliminar o vírus que se instalou na doença? E aí compartilhando uma imagem do Bolsonaro ali ao lado do Alexandre de Moraes respondendo a ele. Espera ficar com falta de ar, depois vai para o hospital. Então, sei lá, meio pesado, fúnebre e... sei lá, me faltam até adjetivos aí, acho completamente desnecessário, não? A parada começa independentemente do seu lado ideológico, político. Mais tweets nessa linha aí. Esse daqui é um tweet até meio burro, sei lá, não é nem querer dar uma opinião, mas é que é pouco inteligente mesmo. Dizendo, o Xandão volta a ser infectado mesmo depois de ter tomado as vacinas. E aí cabe a gente também passar informações, não é porque você tomou a vacina que você não pode pegar a doença, pegar o vírus. A questão é que aí você vai ter menos sintomas ali, os sintomas vão ser mais fracos, você não vai necessariamente precisar ir para o hospital, por exemplo, porque você está vacinado, você está mais protegido. Então, acaba que muita gente nessas piadas ainda compartilha desinformação, né? E aí, por outro lado, muita gente nas redes sociais criticou quem estava levantando essa campanha aí, Força Covid. Esse perfil, por exemplo, nunca ficou tão claro, em pleno feriado de Corpus Christi, dia de maior preceito da igreja, os intitulados cristãos estão urrando Força Covid em razão do isolamento de Alexandre de Moraes. Pena que Deus não costuma ouvir as orações de vocês. E aí compartilhou uma imagem das pessoas orando ali pelo Bolsonaro no dia da eleição. O Bolsonaro acabou perdendo a eleição, né? Essa é a brincadeira aí desse tweet. E o Alexandre de Moraes, apesar de estar em isolamento, está trabalhando normal como ministro do STF. Inclusive, nesse momento, eles estão participando de uma sessão virtual. Então, ele está em isolamento, mas participando virtualmente de uma sessão para definir quem que vai ser o sucessor ali, o substituto do Dallagnol, né? Dallagnol teve a cassação confirmada essa semana, aliás. Teve semana passada ele foi cassado, e essa semana a cassação foi confirmada. E aí, nesse momento, o STF, com a presença virtual do Alexandre de Moraes, está definindo aí quem que vai ser o sucessor, o substituto do Dallagnol na Câmara dos Deputados. Beleza? O William mandando aí exagero desse pessoal. Pois é, William. Eu acho complicado aí brincar com esse tipo de situação. A Covid matou aí centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, né? O Jefferson Alves mandou aí, Alexandre deveria fazer uma ordem judicial ao vírus sair do corpo dele, mandou o Jefferson no nosso chat. O Gonçalo responde, galera do bem, né? Daí pode. Complicado. O Jamster, por exemplo, não gosta do Alexandre de Moraes, falou, vou nem falar o que penso sobre esse ministro. Mas não tá fazendo aí esse tipo de piada, né? A Mai argumenta nessa linha, o povo tá muito doente pra falar esse tipo de coisa. Complicado, né? Complicado. A gente sabe que não são todos que pensam assim. A Mai até cita os cristãos desejando a morte, meu Deus. A gente sabe que não são todos os cristãos que pensam assim, que fazem esse tipo de piada também, pra não ficar uma generalização, porque eu acho que toda generalização também é burra.